Olá, estamos aqui para o sétimo episódio do Papo de Terapia. Hoje o nosso convidado é o Gabriel Barreiros. Ele vai falar um pouco sobre a abordagem da visão integral. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito bom ter você com a gente. Obrigado, Diogo. Obrigado, Ed, pelo convite. Bem-vindo, querido. Obrigado. Então vamos lá falar um pouquinho do Gabriel, para a gente conhecer ele, né? O Gabriel, ele concluiu a graduação de Medicina pela UFMG em 2014. Fez residência em Psiquiatria pelo Instituto Raul Soares em 2017 e residência em Psicoterapia também pelo IRS em 2018. Como psicoterapeuta, estudou inicialmente psicanálise e depois gestalt terapia, tendo também feito formação em constelação familiar sistêmica, né? Assim como a gente, com o Tuquim, né? Sim. Participa da segunda turma da FOPAP, formação em pesquisa em psicoterapia assistida por psicodélicos, que é bem legal, pelo Instituto Faneiros. Atualmente atua com base na visão integral de Ken Wilber, desde 2021, como psiquiatra e psicoterapeuta e constelador também, né, integrando tudo. Ministra um curso teórico de psicologia e psicoterapia integral, compõe o quadro de professores da primeira pós-graduação em psicoterapia integral do Brasil, em Salvador, por Espaço Humanize. Conduz grupo de supervisão de casos clínicos, orientado pela visão integral, né? Então a gente tem uma formação bem vasta aí, né, Gabriel? Bastante Para coisa. chegar aqui Sim. e estar entregando esse trabalho hoje, né? E fala um pouquinho como é que foi toda essa formação para você, assim, como é que foi essa jornada? Olha, Ed, eu comecei desde que eu entrei na medicina, né, eu sempre me interessei mais pela área da saúde mental. Então, na verdade, inicialmente eu me interessei muito pela neurologia, né? A área de neurologia e neurociência dentro da UFMG é muito forte, muito importante. E eu comecei a ter aproximação, Sim. né, com essa área. Mas a psiquiatria sempre ficava como algo que sempre me interessou, assim. Desde a faculdade você já sentia vontade de trabalhar com psiquiatria. Desde a faculdade, talvez desde antes, assim, porque ligada à minha história pessoal mesmo, Sim, né? Na minha família tem algumas questões, assim, nesse sentido, né? Minha mãe passou por um quadro depressivo mais importante quando eu era pequeno. Meu pai também, um pouco depois. Eu tive um câncer quando eu tinha 12 anos. E depois disso eu também desenvolvi um quadro mais depressivo. Desde novo eu me questionava um pouco dessas questões psíquicas. Isso sempre me interessou, sim. né? E eu pensava, né, assim, dentro da medicina ou da psicologia, mas medicina foi uma coisa que foi um pouco uma pressão familiar, assim, Sim. né? Desde novo, em algum momento, como criança, né, falo, eu vou fazer medicina. E Sim. isso ficou, né, no Funcionou. imaginário, No seu caso, funcionou. ficou ali no imaginário, mas nunca foi algo realmente, né? Foi uma fala de uma criança, né? Uhum. Mas ficou na minha família, isso meio que ficou marcado, assim, como se fosse o único caminho Um possível, né? destino, né? É, mas depois disso que eu fui, né, já dentro do curso de medicina, que eu fui elaborar mais sobre isso, né? E depois que eu fui realmente encontrando o meu caminho dentro da própria medicina, né? E foi através da psiquiatria, né? Quando eu estava na faculdade, eu também iniciei um processo terapêutico pessoal, Que é né? importante, né? Sim, e isso foi muito forte para mim, foi muito transformador na minha vida. E quando eu comecei a vivenciar isso pessoalmente, né, foi como também essa chave virou, né, assim, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Eu quero levar isso também para outras pessoas. Que bom. E acabou que a psiquiatria, né, foi o meu caminho dentro da medicina para chegar a esse lugar, né? Então sempre investi muito nessa área. A minha vontade dentro da psiquiatria era de fato rumar para a direção da psicoterapia, né, das psicoterapias. Tanto que quando eu
faço escolha do programa de residência, né? Na medicina a gente faz o curso, a gente forma, são 6 anos, e depois, né, há a possibilidade de você fazer uma especialização, a gente faz uma outra prova, um outro processo seletivo, né? E a minha escolha foi pela psiquiatria no Instituto Raul Soares, por ter esse histórico ligado à psicanálise, né, que era a área dentro da psicoterapia que eu tinha tido mais contato, e que eu tinha um gosto grande por ela, né? Então eu escolhi esse lugar pensando já nessa base da psicoterapia. E você chegou a fazer análise também. Não, eu nunca Não? fiz análise Não fez. pessoal. Não, o meu processo terapêutico, meu terapeuta, ele inicialmente ele trabalhava com a linha fenomenológico-existencial. Sim, Uhum. Faz parte do grupo das linhas humanistas, né? sim. Desse movimento humanista norte-americano, né? Ali da década de 60, 70. E depois ele acabou se especializando em Gestalt terapia, né? Que foi nisso que eu acabei fazendo o curso e a formação em Gestalt terapia depois. A psicanálise foi um contato que eu tive durante, né, a faculdade. Mas se a gente for ver, por exemplo, uma das bases mais importantes da Gestalt terapia é a Sim, psicanálise de base freudiana, sim. né? Então existem muitos pontos em comum, Sim. né? Mas realmente eu nunca me submeti a um modelo Uhum. analítico clássico, né? Eu fiz essa psicoterapia, eu fiquei dentro da Gestalt terapia de 2010 até 2020, mais ou menos, foram 10 anos, né, de psicoterapia dentro da Gestalt terapia, né, da fenomenologia existencial, Sim. depois Gestalt Uhum. terapia, né? E dentro assim, como que eu cheguei porque é integral, né? Porque eu tô falando Sim. desses outros, né? Assim, mas ao longo da minha formação, desde da medicina, né? Eu já tinha alguns incômodos, assim, dentro do contato com as pessoas, com os pacientes, né? E o meu maior incômodo é algo muito de uma ideologia, algo muito ideológico, assim, que muitas vezes as pessoas ficavam muito presas na teoria e nas Sim. ideias e tinham um distanciamento muito grande das pessoas, né? Eu entendo, assim, de alguma forma, né, que eu assumo como psicoterapeuta uma posição de ajuda, Sim. né, de uma ajuda ao outro, e muitas vezes esse lugar ficava em segundo plano, né, e às vezes o que predominava era, né, provar uma determinada teoria, sustentar um determinado pensamento, né? Isso sempre foi muito incômodo para mim. Em vários momentos ao longo do curso de medicina, eu fiquei bastante balançado, assim, pensei até em deixar a medicina pelos esses impactos, assim, que me causavam nesse contato com outros. Às vezes essa pergunta, será que a gente está fazendo bem ou talvez a gente esteja fazendo mal, sabe? Você acha que acaba desumanizando o outro, de uma certa forma? Sim, sim, é curioso, né, que a gente começa dentro da medicina um movimento de humanização, Sim. né? É algo bem assim, chega a ser irônico, né? Assim, porque nós estamos trabalhando com seres humanos, mas o movimento é chamado de Sim. humanização, né? Realmente. Tornar o atendimento médico Realmente. mais humano, Sim. né? Mas ao mesmo tempo que chama essa atenção, é importante, porque realmente traz esse impacto de perceber exatamente isso que você falou, Ed. O quanto que o atendimento com as pessoas está desumanizado, Sim. Uhum. né? E não só acho que o atendimento, né? Mas eu acho que é um movimento social nosso, né? Assim, que se a gente for olhar, ele se acirra, ele fica mais assim, depois realmente da instituição do capitalismo propriamente dito, né? Industrial, que começa todo esse processo, as super especializações, né? Essa imperativo de uma ciência muito hermética, muito fechada, e que a medicina passa por um movimento que a gente chama de medicina baseada em evidência, que é um extremismo dessa noção, tem o seu valor, tem a sua importância, mas leva a um extremismo dessa noção técnica,
né, em que o aspecto humano vai sendo distanciado. E isso fica muito marcado na formação, né? A formação médica é uma formação muito técnica, Uhum. né? Há pouco essa discussão sobre aspectos sociais e humanos, né? Isso me incomodava bastante na faculdade. Eu tive as minhas saídas para lidar com isso. Uma delas é que eu participei de um projeto dentro da faculdade, um projeto de extensão, que inicialmente era o Abraçarte, depois se tornou o Encantarte, que era um projeto de palhaçaria em hospital, Sei. né? Surgiu vaca. Isso, sim. Eu me formei, né? A gente fez vivências e me formei clown, né? O palhaço de Uhum. hospital. Claro, não é nenhuma formação profunda, mas eu tive Sim. várias oficinas, Mas é um né? contato humano, né, É. Sim, com o outro, né? sim. E que trouxe a minha esperança de novo na questão do lugar, né? Da medicina e dessa profissão de ajuda, né? Desse lugar da ajuda. Isso me sustentou um pouco ali na faculdade. E um dos pontos impactantes para mim também durante a faculdade foi a minha vivência no internato rural. Durante a faculdade, né, da medicina lá na UFMG, a gente tem essa vivência. É um internato de saúde pública, né? Os internatos que a gente faz são períodos, normalmente 3 meses, que a gente fica imerso em determinada área dentro da medicina. Uhum. O internato nosso de saúde pública, ele é um internato rural, né? A gente vai para alguma cidade, né? Não necessariamente zona rural, né? Mas alguma cidade ali do interior de Minas Gerais, né? Que tem convênio com a faculdade, a gente vai atender ali, né? Às vezes supervisionado, às vezes a supervisão não é muito próxima, né? Às vezes a gente que acaba fazendo esse papel ali, né? Do Mas acaba tendo médico, esse contato com uma carência muito grande, muito humana e forte. social, né? Sim. E é um momento muito importante porque a gente fica mais independente, né? Nossos atendimentos, como a gente está muito ligado ao núcleo da UFMG, então o Hospital das Clínicas, então é um núcleo assim de ponta, né? Então de um contato Sim. muito, né, muito específico, né? O contato no Hospital das Clínicas. E é a primeira vez que a gente vai para um lugar mais real, assim, né? Mais e ali trouxe um impacto muito grande para mim nessa questão foi vários, né? Mas um caso específico eu não esqueço, né? Um paciente era um senhor que era diabético, né? E já tinha tentado uma série de medicações, tinha sido introduzida insulina para ele. Quando a gente chegou lá, ele estava tendo várias várias crises, vários problemas assim, pareciam crises de hipoglicemia, né, de Sim. queda. E ao mesmo tempo a glicemia dele continuava extremamente alta, a glicemia é a glicose no sangue, né, o açúcar Sim. no sangue. E aquilo assim mexeu um pouco comigo, porque de alguma maneira o que poderia estar causando, né, as crises de hipoglicemia dele era a própria insulina, né? Algo ali não estava muito legal. Aí tive uma consulta mais extensa com ele, tentei entender, perguntar. Eu vi que tinha algo assim, alguma dificuldade, a gente decidiu fazer uma visita domiciliar, né? Ir até a casa dele. E quando a gente foi até a casa dele, né, a gente pediu para que ele mostrasse para a gente como que ele fazia o uso da insulina, Como né? hábito mesmo. É, como é que ele Uhum. fazia, como é que ele pegava, punha ali na seringa, e tal. Nessa hora, né, que a gente percebeu que ele não sabia ler os números, Hum. né? Gente, De que ele pegava Fazia qualquer ali coisa ali de uma meio que. forma intuitivo. intuitiva, né, meio aleatória. É, hoje é tanto. Sim, sim, e que isso estava causando um Sim. problema, Sim. né? E dentro do consultório você não ia ver isso. Sim. E, e também, né, de perceber como que esse discurso médico foi atravessando isso, porque foram tentadas várias outras medicações antes, que Sim, ele não respondia, né? Ele não sabe ler os números, logo ele Sim. não sabe ler e escrever também, né? Então ele não tinha condições de acompanhar uma prescrição, né? Assim, então a questão dele,
né? Era muito mais nesse sentido, né? E na verdade a gente estava causando um mal, Sim. porque a insulina mal utilizada poderia levar ele a uma crise que poderia ser inclusive letal, Sim. Uhum. né? Então, isso me impactou muito, porque às vezes a gente ficava ali no centro de Não é só o saúde, atendimento em si ali, não, né? Não dá pra é, acreditar que a pessoa vai estar entendendo tudo que está sendo dito, né? Assim, sim, E é como que o são atendimento realidades muito desenrola, né? grandes, Porque quando você percebe o diferentes. outro, né? Como que ele tá sim, se colocando no mundo, qual que é a realidade em que ele vive, né? sim, É, você começa a ter um. Aí você humaniza. sim. É, E na simplicidade dele, ele tinha vergonha sim, de não saber ler os números, então ele nunca de falar que, comunicava. como, que não estava entendendo o que era para ser feito, né? Como Exato, manipular aquilo. sim. É, e como que isso tinha sido passado desapercebido. E isso foi puxando também um pouco meu olhar para isso, para outros casos, que às vezes a gente ficava, né, assim, explicando, toma esse remédio antipertensivo que vai fazer isso e aquilo, não sei o quê, né? Aí você chegava, né, pro senhor que trabalhou a vida inteira, né, debaixo do sol, né, num trabalho Uhum. braçal, falando com ele de expectativa de vida, né, para você viver não sei quantos anos, enquanto ele queria era descansar, né, assim, e quanto que isso ia atropelando mesmo as pessoas, né, assim, a subjetividade delas. Isso me impactou muito forte, assim, o internato rural mexeu muito comigo emocionalmente nesse lugar, né? Então, quando, inclusive foi um dos momentos, assim, que eu pensei em deixar a medicina, né? Mas enfim, eu estava no 11º período, né? Ai, Não eu falo assim, parecia. ai não. Vou continuar aqui mesmo. Vou É, tentar fazer algo com isso, né? é. Aí, assim, eu cheguei nessa. Não, eu quero fazer psiquiatria, Ótimo. né? Esse é o lugar que eu quero, e buscar esse lugar da subjetividade, né? De ir para um lugar da psicoterapia, porque eu tinha tido essa experiência, né? Quando eu estive no lugar, né? Do, da Uhum. terapia, né? Em que alguém, né, foi meu Sim, terapeuta, eu me senti visto e valorizado nesse lugar da minha subjetividade, sim. né? Então ali fazia sentido. Mas quando eu entro na psiquiatria, tenho de novo um impacto nesse sentido, né? Porque a gente tinha lá no House Wars, acho que existe até hoje, uma reunião clínica que alguém levava um caso, né, de um paciente para poder escrever e havia uma discussão ali de caso. E nessa reunião clínica ficava marcada de novo essa questão ideológica. Sim. A psiquiatria ela é muito dividida, ela é muito fragmentada, assim, em uma disputa dentro da área, né, assim, entre as pessoas de uma visão muito biologicista, materialista, e de uma outra visão mais subjetiva, mais social, né? E ficava assim uma disputa dentro dessas duas visões e de novo quem ficava para trás era o paciente, né? Porque chegava-se ao fim dessas reuniões clínicas e sempre ficava a pergunta: tá, e aí? E o José? E o O fulano? que nós vamos fazer com o José? Como é que a Que é o gente que nos pode trouxe ajudar? aqui, né? Nesse É, momento. como que a gente ajuda o José? E essa pergunta Ecoava. ecoava, né, assim, porque ficava aquelas descrições teóricas, né, assim, que isso aí é uma alteração de não sei o que, de nananana. Beleza, tá, mas como é que a gente ajuda o José? Né? E essa pergunta não era respondida, assim, com muita, né, clareza, não. Então isso sempre me incomodou, né? Aí que entra a psicoterapia também pra você como uma forma de atuar além da psiquiatria. É, mas ao mesmo tempo, também as pessoas que vinham de visões psicoterapêuticas também começavam com essas disputas ideológicas, né? Em um momento, como eu ali dentro do House Soares a abordagem era baseada na psicanálise, essa visão psicoterapêutica, e eu também fazia uma formação em Gestalt terapia, em um momento, um preceptor, meu preceptor é o
Sim. a pessoa que me acompanha, né, que tá responsável por me orientar ali, meio que me chamou no canto e me perguntou: e aí, né, você vai ser psicanalista ou gestalt terapeuta? Né? E tinha essas disputas assim que Sim. você via, Você tinha que ir pra um né, lado ou pro outro. ou para um lado ou para o outro, né? Qual que é o Deus que você vai É, adorar, É né? engraçado, eu falo muito isso, né? As pessoas pegam uma abordagem como se ela fosse uma doutrina, É, né? Então eu tenho uma abordagem que é minha, estudo sobre ela, e as abordagens são muito boas, elas dão um norte pra gente muito bom, sim, né? De trabalho e tudo. Mas se eu tento só encaixar pessoas na abordagem, eu acabo perdendo, às vezes, a a a pessoa, pessoa, pessoa. né? A exatamente, oportunidade de ajuda mesmo. exato, né? E ficava nisso, assim, e é uma disputa ideológica, né? Meio nessa noção, meio de quem é o meu Deus, né? Assim, Sim. a qual Deus eu sirvo, Uhum. né? Sempre numa ideologia mesmo que muitas vezes as decisões elas passavam por cima do que poderia ser de fato o melhor, assim, minimamente para o paciente, né? Numa insistência de provar, né? Ou de encaixar uma determinada pessoa numa certa teoria, Uhum. né? Isso para quem tá querendo fazer alguma diferença é bem angustiante, né? Sim. E é isso, né? As pessoas elas não respeitam os livros, não. Elas não, né? Elas não fazem o que está escrito Eu ali não no vou livro, responder porque tá não. escrito, eu vou Sim, responder porque eu tenho meu organismo, né? A minha sim, subjetividade, tudo que eu sou ali, que vai responder um sim, tratamento que você vai me indicar. exatamente, né? Aí você vai lá e tá lá no livro, não, né? Todo transtorno de não sei o que faz tal coisa. Aí você olha pra pessoa, mas ela não tá fazendo tal coisa, né? E não, as pessoas elas não seguem o livro, elas não leem o livro, né? Assim, pra se E hoje em dia tem manifestar. aumentado alguns diagnósticos, né, Gabs, na área Sim, psiquiátrica, assim. O que eu falei que eu acho que é muito bom, a gente já falou em outros podcasts sobre isso, né? É aham, muito bom ter um diagnóstico para ter um sim, tratamento É o ou seguir norte, isso, né? sim, né? Saber. Mas tem uma sim, identificação muito grande com o diagnóstico. Às vezes fala sim, assim, não. Às vezes a pessoa até lê, né, sobre Uhum. autismo, por exemplo, aí lê e fala assim, não, isso, Vai isso aqui eu marcando, não tenho, vai não, mas esticando, vai eu acho que eu ticando tenho um as coisas. pouco, né? E vai desenvolvendo aquilo no comportamento, às vezes. pode acontecer, né? Em tese, né, diagnóstico significa reconhecer e dar um nome É, para algo, Sim. né? Isso tem um valor no sentido da aceitação, né? Quando eu consigo, eu posso me apropriar sim, daquilo quando eu Um pertencimento mesmo, né? A pessoa passa a é, pertencer a algo mesmo. Ela para de achar que ela é totalmente diferente de todo mundo, né? Ela, assim, eu acho que isso é tem esse valor de que. pertencimento, tem um valor de encontrar ali alguma. Realmente, assim, porque às vezes a pessoa ela tem várias coisas, Uhum. né? E ela fica se sentindo muitas vezes, às vezes até culpada, numa sensação de insuficiência, de que tem um problema, de que tem algo errado. E às Uhum. vezes quando localiza e nomeia, ela entende não. Né? A base é isso. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma Sim. limitação. Todos nós somos limitados, né? Uhum. é, O ser humano, ele é limitado, o indivíduo é limitado, isso está tudo bem, todo mundo tem os seus potenciais e seus limites. E quando a gente vai reconhecendo, né, os nossos potenciais, os nossos limites, quanto mais consciência a gente vai tendo disso, mais a gente pode, né, desenvolver esses potenciais, Uhum. né, aceitar esses limites e criar formas de se relacionar que respeitam esses limites, Sim. né? Então, o diagnóstico ele tem isso, né? Em medicina ele é nessa lógica, né, Ed? O diagnóstico é que norteia de é. alguma O forma tratamento mesmo o que a pessoa tratamento, precisa. né? Tratamento e outra coisa que a gente sempre fala do diagnóstico é prognóstico. Prognóstico significa o que se espera a partir daquilo, né? Exemplos, né? Assim, tem algumas doenças que têm um prognóstico ruim, algumas espécies de câncer, né? Sim. Uhum. Isso permite que as pessoas tomem decisões, né, sobre a vida delas a partir daquele campo de E é sempre possibilidades. sobre se apropriar daquilo que tá te acontecendo, né? Exato. Mas muitas vezes acontece esse fenômeno do rótulo, né, em que a pessoa atribui o rótulo
e ela, ao invés de se apropriar, ela se desapropria, Ela né? justifica Isso, e não desenvolve. né? Aí não é uma aceitação, né? Uhum. A pessoa cria um rótulo e ela cria uma alteridade àquele rótulo, né? Como se ela e aquela doença Ela fossem é aquilo, coisa. né? É, Ela passa a ser mais a doença do que ela mesma. E hoje tem essa sim, procura pelo diagnóstico, muitas vezes, para chegar. Não sei no seu caso, né? Imagino no consultório deve chegar alguém já falando assim: descobri que eu tenho autismo. Ou sim, descobri que eu tenho TDAH. Eu mesmo um dia conversando com o Gabriel, eu falei, estava lendo sobre TDAH, ou falando sobre isso, eu acho que eu tenho isso. É pro sim, Gabriel assim, eu acho que eu tenho isso, Gabriel. Não, Ed, talvez você tá só trabalhando demais, sim. né? E não é o seu caso, não, Sim. assim. Por exemplo, o TDAH é algo real, sim, né? Existem pessoas que têm dificuldades mesmo na regulação da atenção, na motivação. Só que o TDAH é algo que a gente entende que é do neurodesenvolvimento. Então ele aparece ali desde pequeno, desde a Uhum. infância. Existem sintomas que são típicos do TDAH que o estresse crônico, a ansiedade crônica, né, e outras, por exemplo, o vício em telas, né, Sim. A vida em 15 segundos hoje, né? A exato, vida acontece em 15 sim, segundos. mimetizam os mesmos sintomas de TDAH, Sim. né? Aí a pessoa, né, vem, né, queixando, não, tenho isso, tenho Uhum. isso, tenho Leu os isso. sintomas, né? Já ticou Sim, tudo ali, já se sim. encaixou. E qual que na verdade deveria ser o tratamento para ela? Afastamento das atividades de trabalho Sim. e descanso. Tá no comportamento. Uhum. Né? Às vezes não é nem medicação, nem nada disso. A pessoa precisa descansar, né? Porque a gente vive realmente uma sociedade do cansaço, né? E a justificativa é eu não posso descansar, Isso. né? Então me dá um medicamento. Sim. E sim, e muitas vezes, Ed, acaba sendo um recurso. Porque é isso, né? Um grande desafio é, de alguma maneira, né? Assim, porque é isso, se eu simplesmente disser vai descansar e a pessoa é autônoma, né? Como é que Uhum. ela vai pagar as contas dela? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, né? Por isso que, inclusive, esse movimento de precarização das condições de trabalho, das relações trabalhistas, é muito complicado, né? Porque as pessoas perdem esse tipo de direito, né? O direito ao Sim. descanso, o direito ao afastamento, né? Que é algo que deveria ser um direito já dado, né? Mas Humano, né? humano, Né? né? A humanização passa por aí, né? Passa por isso. Perceber os meus limites, perceber até onde eu consigo ir, Sim, como eu entrego as coisas, né? sim, Uma pessoa às vezes está num ambiente totalmente corporativo, ela tem toda uma forma de estar no mundo que não é ela, sabe? E ela tem que se adequar àquilo, porque aí vai ver a sim, história, né? Do porquê que ela tá vivendo tudo isso. sim, sim. E às vezes é posto no lugar de escolha, mas às vezes as escolhas são muito problemáticas, né? Assim, ou eu trabalho com isso ou eu morro de fome. Sim. Tem escolha? Tem, mas é meio cruel essa possibilidade de escolhas que é oferecida, né? Assim, Ou é isso ou é nada. é, né? Ou é isso, ou a sua família vai passar fome, né? Então isso é cruel e desumano, né? E isso é um ponto, né? Assim, que, por exemplo, né? Dentro da integral a gente traz, né? Então, antes de entrar na integral, já Aham, fala pra gente É, já o eu que ia que fazer é essa a pergunta. abordagem integral, assim, né? sim, Que ela chega na sua vida em algum momento que eu acho que ela acaba pegando essas pontas isso. soltas e te ajudando a integrar seu trabalho É, também. como eu nunca consegui de fato me nomear como uma determinada abordagem, né? Eu sempre Uhum. pen- sempre via dessa maneira, né? Cada abordagem, cada visão como um recurso para ajudar as pessoas de alguma maneira. Eu nunca consegui me nomear ou me identificar a algo, né? E eu vinha nessa, entendia, né, que a questão biológica ela é importante, Sim, né? As medicações elas têm o seu lugar, sim. Sim. têm o seu valor, né? Ela tem o momento e a forma de ser utilizada para ajudar a questão do diagnóstico. Ela pode ser utilizada de uma forma positiva,
Sim. né? Porque quando eu reconheço e a pessoa tem de fato, por exemplo, um TDAH, né, pode ser muito sofrido para a pessoa a vivência Uhum. dela, né, dentro dessa nossa forma de organização social. Hoje, então, meu Deus, uma pessoa que, né, Uhum. tá dentro desse espectro. É espectro, não, né? Não, o autismo a gente chama de espectro. O TDAH tem várias formas, mas não é um termo muito Sim, utilizado. sim. Então é como se, ao me apropriar disso, né, eu procuro os recursos e muitas vezes Isso, vai estar também no meu comportamento. E a visão integral sim, pode me ajudar a integrar isso também de exato, outras formas, né? exato. Então, como eu tinha esse interesse por essas diversas áreas e via elas enquanto um recurso, né, eu comecei a pensar, né, que eu gostaria de criar, né, uma clínica, né, a forma minha de atender, baseada nisso, algo que desse Uhum. conta, né, de todos esses recursos, mas eu queria também que isso tivesse um norteamento, um embasamento, né? Quando que eu vou usar melhor isso, quando é melhor aquilo? Eu tinha algo de uma vivência minha ali, né, muito empírica, né, assim, muito a partir de questões teóricas, mas não tinha algo sistematizado, organizado. Quando, né, eu cheguei nessa conclusão, nessa visão, eu imaginei assim, alguém já deve ter feito isso, né? Existia Hoje, quem viu Uber em algum lugar, é, né? E ele foi maravilhoso mesmo. sim. Nossa. O Ken Wilber, eu tinha tido contato com ele, com o livro dele, durante a minha faculdade. No finalzinho da faculdade, foi indicação do meu terapeuta na época. E assim, eu li, achei ótimo, mas eu não tinha capacidade ainda para Sei. compreender, Uhum. né, a densidade daquilo tudo. Mas nessa hora que eu fiz essa pergunta, ele me voltou à cabeça, né? Assim, esse Vamos dar cara uma relida, vamos ver é, o que o Wilber falou, né? vamos, Ali de novo. vamos. Aí eu debrucei nisso. Aí eu peguei mesmo os livros mais importantes dele, fui ler, retomar, estudar. Em São Paulo, né, existe o Instituto Integral Brasil, que já traz essa visão do Ken Wilber. O tradutor oficial hoje, o Ari, ele dá um curso sobre teoria integral. Né? Eu fui fazer esse curso com ele, eu fiz 2 vezes para poder sedimentar bem esse Sei. conhecimento. O Ari é uma pessoa ótima, né? Assim, você vê que ali e esse grupo lá em São Paulo tá fazendo um bom trabalho, mas aqui em Belo Horizonte ainda não tem alguém de referência dentro dessa área, né? E com esse contato com o pessoal de São Paulo, eu fui me aprofundando, encontrando outras pessoas também no Brasil Uhum. que já traziam essa visão e eu fui me aprofundando dentro disso, né? Uma pessoa importante foi o professor Gustavo Rocha, ele é aqui de Belo Horizonte, né? Mas ele hoje vive viajando pelo mundo porque ele fez doutorado, pós-doutorado, né? Ele vive dando cursos, palestras, enfim. Mas eu fiz um curso com ele, para mim ele é uma pessoa que tem um domínio imenso da visão integral, né? Isso me ajudou muito a me aprofundar nisso, né? E através dele também eu conheci lá o Espaço Humanize, que é conduzido pela Flávia, né? Que hoje eu faço terapia com ela, né? Eu procurei para isso, para poder Sei. entrar mesmo na visão integral. Eu queria né? Entrar nesse universo mesmo, entender Ver como isso também te atravessa, né? Até para isso. poder trabalhar com isso melhor. Sim, e agora foi, né, esse convite para pós. Mas o que que é a visão integral, né? A visão integral é uma visão que realmente organiza o Wilber, o Ken Wilber, que desenvolveu essa visão, né? Ele é considerado o que a gente chama de polímata, né? Polímata é uma pessoa que entende de tudo, Sim, de né? Que tudo um estudou pouquinho, tudo, e de ele tudo um pouco. pega aquilo e coloca de uma forma. Isso, mas de uma forma profunda, Sim. né? Não, a visão dele não é superficial sobre as coisas, Uhum. né? Ele é um norte-americano, né? Ele viveu ali nesse período, né? Nesse boom cultural ali dos Estados Unidos, o movimento hippie, né? O movimento humanista, que veio à base humanista, transpessoal, né? E muito do que a gente tem hoje da cultura nova era, New Age, Sim. né? Assim, tudo concomitante ali, né? Que é um período de prosperidade financeira da classe média norte-americana, né? Que dá possibilidade a essas pessoas realmente estudarem, né? Ali.
E nesse período, o que que eles fazem, né? Eles trazem muito da visão oriental, né? Das tradições espirituais orientais, né? Eles vão beber muito dessa fonte para compor a visão de mundo. Mas não só, né, essa visão, mas, por exemplo, muitos físicos, né, físicos quânticos, principalmente, né, Sim. por isso os cacoetes de física quântica, né, se juntam a esse movimento. São pessoas, né, que de alguma forma têm uma base, né, assim, teórica, acadêmica, mas que questionam de alguma maneira qual que é esse paradigma dominante da ciência Colocam novos materialista, filtros, né? com novas formas, né, novas formas de se enxergar o mundo que não se limitam a uma visão materialista, Uhum. mas que queriam fazer isso de forma fundamentada, né, que tivesse uma organização, um fundamento e que tivesse, né, realmente efeito, né, para a vida das pessoas, né? Então eles fazem eles trazem, né? Eles fazem essa conversa com esses movimentos, essas filosofias orientais, né? Então, principalmente o budismo, o hinduísmo, né? Esses ficam muito fortes ali, né? Dessas tradições, então da meditação, né? As práticas corporais como a yoga, né? Essa busca do autoaperfeiçoamento, mas também, né? Uma visão social também é composta, né? Mas começa-se nesse movimento humanista transpessoal, né? O Wilber, ele chega um pouco depois, mas é ele que dá ele amarra teoricamente algo que as pessoas estavam ali tentando, né? Ainda de uma forma fragmentada, né, juntar. O Wilber traz um texto, né, um livro que ele escreve, em que ele faz essa amarra e que dá uma coerência para Uhum. essa visão. Sim. Que é o Espectro da Consciência, é o primeiro livro dele, e ele ainda vai se desenvolver, né? Ele começa considerado dentro da transpessoal, em um momento há uma ruptura, né, com essa visão, principalmente de novo nessa questão ideológica, né, em que, né, vai tendo divergências nesse sentido, né? E o que o Wilber toma uma posição é: eu não vou seguir nenhum lado nem o outro, porque o meu lugar não é, né? Não tô afim de escolher um Deus, não quero É fechado Por dentro isso de é uma integral, coisa. né? isso, não quero, né? Não quero ir para esse caminho. Meu Uhum. caminho não é de disputar, meu caminho é de integrar, né? E quando ele toma essa decisão, ele funda esse movimento que a gente entende como a integral, a visão integral, a abordagem integral, que se consolida na década de 90, que é quando ele consegue fazer uma amarra mais Mais robusta, abrangente. né, dentro das visões que a gente entende como as visões da filosofia clássica e da filosofia oriental, com a ciência moderna e a ciência pós-moderna, que é a ciência social. Sim. Né? Ali o Wilber consegue fazer uma amarração, né, uma construção, e que ele consegue criar uma articulação entre todas essas visões, né, que ele chama de meta-teoria, a qual, né, que é uma visão que traz um mapa, né, um direcionamento a como a gente consegue lidar com todos esses substratos, né, desde essa questão da filosofia clássica e oriental, que tem essa busca da vivência, da experienciação, né, de vivenciar, né, e que a sabedoria, né, o termo é sabedoria, e o conhecimento é adquirido através da experiência, daquilo que eu vivencio com o meu corpo, né, Sim. aquilo que eu me ponho ali, né, a vivenciar. E nisso eu me desenvolvo, né, e que isso tem um valor, né? Na ciência experimental, né? A ciência moderna, ela é experimental. Então eu testo hipóteses, né? Então Sim. ela tem uma visão mais objetificadora das coisas, que tem o seu valor, porque ali a gente cresce, né? Em termos de
técnicas, em termos, enfim, é a partir disso que surgem os antibióticos, que surgem as vacinas, que são coisas que mudaram de fato muito a nossa expectativa de vida. Todas essas fontes, elas ajudam no desenvolvimento humano, E isso, né? cada uma de uma forma, né? E o que o Wilber mostra é que elas não são excludentes, elas podem ser complementares. E é importante quando cada uma assim trata daquilo que ela se supõe a tratar, né? E que ela não invade. Sem tentar chegar e tirar o valor da outra. Isso. Simplesmente o meu valor é esse, conheço o meu valor e tá aqui, Sim, né? Eu não faço isso, não. Aqui não. Isso aqui não vai entrar. É só o meu valor e é isso que vai Isso. explicar toda a origem do universo e da sua Isso. vida. A verdade do universo é essa, né? Então ele traz essa quebra, né? De que não, né? Existem ali vários caminhos, várias possibilidades e eles são válidos e complementares, né? Dentro disso, dessa experienciação clássica, Sim. da ciência moderna e da visão social, né? Porque uma das questões que às vezes acaba carecendo dentro desse movimento humanista, transpessoal, é essa conciliação com o movimento social, né? De novo, essas visões, né? Por exemplo, a cocriação de realidade, numa noção idealista extrema, The Secret. né? É isso, Quem não leu, não leia. né? O segredo, todos os cacuetes da psicologia positiva, né? Que é essa coisa, pense 3 vezes, né? É igual a loura do espelho. Né? Se É igual a você loura fala do 3 vezes, a ela loura do aparece. espelho aparece. Né? Serve para outras coisas também. Serve para outras coisas. Né? Mas a gente vê que isso não condiz com a realidade. Né? Acaba E que- criando mais uma alienação da própria humanidade e até da Isso. espiritualidade também, de uma forma geral. até da né? espiritualidade. Que eu vou explicar a espiritualidade como algo mágico, Isso. né? Tanto que é algo que é falado no curso, né? Eu já fiz o curso com o Gabriel, aliás, maravilhoso, um curso de terapia integral, né? Me ajudou também a integrar várias coisas, né? Em mim, as minhas abordagens, tudo aquilo que eu trabalho também. Sim. E tem uma parte que você fala justamente sobre isso, né? De como que isso pode criar, às vezes, uma alienação da própria realidade Uhum. para enfrentar aquilo que realmente me atravessa. né? Isso. Né? E às vezes numa complexificação de coisas simples, né? Que às vezes são coisas do cotidiano, básicas das relações humanas, né? E quanto que a espiritualidade é algo que se constrói não individualmente, não eu lá no alto da montanha, Sim. né? No alto da montanha todo mundo é iluminado, ninguém tem problema, Todo mundo se iluminou num monte. todo mundo. né? Você subiu para um monte, Monte. colocou no outro patamar Sim. e ali fulano se iluminou e Sim. fez o que tinha que fazer. Sozinho no alto da montanha não tem briga, Não tem. não tem conflito, não tem confusão. E eu vejo que né? são dois viés, assim, né? Às vezes tem uma simplificação muito grande, né? Eu tento simplificar demais para conseguir lidar, né? E às vezes uma complexização muito grande, né? Extrema. Então eu preciso ficar muito complexo ou muito simplista, Sim, né? Aí vem sim. integral e fala assim, gente, não tem que ser complexo nem simplista. É o que é, É o vamos que é. juntar. Sim, Vamos ver o que é isso, né? esse movimento. sim, né? Porque às vezes vem construções, né, assim, que é essa visão, né, que o Wilber questiona, de uma espiritualidade excessivamente narcisista, né, de todo mundo numa vida passada foi faraó, rei, né? Ninguém foi aquele sujeito que Não der ninguém. É, Né? sabe? Ninguém foi aquele que Zé não da fez feira. nada. Ele só Sim. plantou Era- tomates era e o Zé da morreu. Feira. Sim, aquele que morreu de tuberculose, né? Aquele menino que morreu no parto. É. Ninguém foi. Você né? fez grandes coisas. Grandes né? Aí tem aquela coisas. megalomania que tá sendo Isso. alimentada ali o tempo todo. Sim, que na verdade desvia as pessoas das questões que estão ali, né? Nas relações mais cotidianas e mais simples. Né? E o Wilber traz essa noção de espiritualidade, essa noção de desenvolvimento pessoal e coletivo, Humanamente. humanamente. Eu costumo né? dizer um pouco isso também, que eu acho que a gente tá aqui não para desenvolver um espírito, sabe? Mas a nossa humanidade, que é a Isso. condição em que a gente tá. Sim, né? Então se eu falo assim, não, eu tô aqui nesse mundo aqui para desenvolver o meu espírito, tá, mas a condição dele agora é qual? É como humana. Então você só Isso. pode desenvolver humanidade, exato. né? A espiritualidade entra como um Sim, recurso, sim. talvez. E que
e acontece neste mundo, Uhum. né? Não na pressuposição, né, de um mundo real, Prometido. né, de um paraíso prometido, né, mas que Abraçar uns tigres, assim, né? é, sim, mas que se dá nessa realidade, Sim. né, neste mundo, nas relações É que a nem o gente que foi, nem o que constrói. vai ser, né? A É o gente tá que fazendo que é. é. piada às vezes com isso aqui, mas é bom, sempre bom lembrar que em terapia isso tudo é acolhido, né, Gabriel? Claro, A forma com que a pessoa vai ver, o que ela acredita, aquilo que tudo parte justamente de ter dar lugar para isso e trazer uma nova visão de sim, consciência, né? Ampliar a sim. consciência a respeito disso. E algo muito importante da visão integral é a noção de desenvolvimento e de que cada uma dessas formas de se ver a realidade faz parte do desenvolvimento da consciência, né? E são etapas do desenvolvimento humano, né? Que não é melhor ou pior, né? Mas que Uhum. faz parte dessa rede de É desenvolvimento, humano, né? é humano, né? E que a gente só consegue ir além de uma determinada visão, que essa é a noção de desenvolvimento dentro da integral. Não é de exclusão, né? Mas eu vou além e incluo, né, o que vem antes, né? Essa noção de transcendência, de ir além, né? Então o pensamento que evolui, ele evolui, né, transcendendo e integrando o que vem anteriormente, Sim. né? Então a gente não despreza, né? A gente de alguma forma acolhe, valoriza e entende o que tem de positivo e aquilo que tá ali trazendo algo mal, né, no sentido de não integrando com os outros, com o coletivo, É o que a né? gente acaba fazendo na constelação familiar, né? Isso, Integrar a própria história, ficar com o que é e a partir disso desenvolver, se apropriar da própria história, do que é e a partir isso, disso desenvolver algo, né? exatamente, né? Então, aceitação também, né? Outras vezes que trazem questionamentos, por exemplo, sobre a constelação. Aceitar algo não é achar que foi bonito, Ah, não embelezar e nem falar assim, embelezar. nossa. Uhum. Aceitar é muitas vezes acompanhado de tristeza, de raiva, e todas essas emoções, elas são válidas porque elas são humanas. Aceitar é dar lugar que doeu, muitas vezes. E às vezes falar, foi essa bosta aí mesmo, Sim, né? E aceitar é isso, porque ao passado a gente não pode mudar, né? Tá ali. Mas quando a gente usa a expressão responsabilizar-se, foi isso. O que que eu vou fazer agora a Uhum. partir disso que é, né? Porque a escolha aparece, né, quando a gente reconhece o que é. Porque a partir do que é, eu posso fazer algo com isso, né? Se eu nego o que é, eu não consigo me apropriar daquilo, sim, né? Se eu quero chegar em algum lugar, né, Uber, né, eu tenho que pôr de onde eu estou saindo, sim. né? Se eu não puser de onde eu estou saindo, como é que eu vou chegar em um determinado lugar? Né? Então, isso também faz parte dessa visão do processo terapêutico dentro da integral. Né? A gente faz esse processo, a gente entende onde a gente está para sim buscar, né, de alguma forma melhorar, Sim. mas o melhorar não no sentido de algo dado, né? Isso aqui é o melhor para Uhum. você, né? Mas de a partir disso eu consigo me orientar sobre o que é melhor para mim e para aqueles que estão ao redor, né? E a gente entende que transcendentalmente, né, quando a gente pensa em algo além, né, isso passa a não ser mais incoerente, né? O que é bom para mim é bom para o outro, né? Esse é o verdadeiramente bom, né? Quando eu consigo fazer algo que de alguma forma me alimenta e alimenta o outro também, Porque né? eu não tô sozinho. Eu não tô Nós sozinho. somos seres relacionais. Exatamente. Isso é algo fundamental de nós enquanto seres Porque humanos. tem isso também muito de que é vendido, né? Sobre essa questão da positividade tóxica, às vezes. Chegar e Isso, falar assim, não, eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar. Aí vira um excesso de eu que deprime, isso. né? Porque gera Sim, isolamento. E isolamento é exatamente isso, Ed. E o que leva à depressão é um isolamento existencial, né? Uma das formas de se levar a um quadro depressivo é esse isolamento existencial, né? E pode levar a isso mesmo,
né, esse individualismo extremo, né, e é criado realmente uma noção de independência muito tóxica, né, de que eu tenho que dar conta das coisas, eu preciso ser independente. Isso E isso sequer. às vezes sem nem conhecer os próprios desejos, Exato. né? Aliás, tem uma aula sobre desejo, gente, nesse curso que eu acho maravilhoso, assim, né? Que quando Sim, você fala a respeito da visão freudiana do desejo, em que tudo é o desejo, e a sim, visão budista de que não pode desejar, né? De uma sim. certa forma. Que tem esse paradigma que é uma das coisas que leva a esse conflito de pensamento no Wilber, que faz ele, né, fazer essa Sim. conciliação. Algo importante quando a gente contrapõe duas visões é entender que nem sempre a palavra diz sobre a mesma coisa, né? Às Uhum. vezes está se dizendo sobre coisas diferentes, Dando um mesmo nome, dando o mesmo nome. né? No caso, o desejo. Isso, né? Então, quando você pensa dentro de Freud, tem uma visão materialista. Freud acredita que é a razão que de alguma forma, né, faz esse laço social e é isso que contém de alguma forma ali nossos instintos, né, e permite com que a gente evolua. Então não há nada além da razão. Ah, na visão do, do Buda, né, assim, a verdade, né, assim, o caminho último se encontra além da razão, além do eu, além da individualidade. Então, o eu freudiano é o eu, né, racional, é o eu da mente. O eu do De Buda, Buda. né, é um eu da experiência, é o eu que é de todos os níveis e ele pode transcender. Então, o Buda acredita em um eu transcendente. Sim. Então, esse conflito do desejo, né, para Freud, né, ele vai falar das pulsões e dos instintos, né? Ele vai falar de um desejo muito ligado a algo muito animalesco, né? E às vezes que perpassa esse eu individual, né? Pro Buda, o desejo está atrelado, né, ao eu individual. Então, quando ele fala, né, quando o Freud que fala que o caminho está na integração desse desejo, é isso, né? A racionalidade vai dar conta desses instintos. Quando o Buda fala de transcender, né, de morrer para o desejo, na verdade o que ele está dizendo não é a morte física, mas a transcendência, ir além do desejo, que é ir além da Uhum. Um própria vai até um ponto individualidade. da Isso. experiência e o outro vai falar de um outro ponto Um da outro experiência, lugar. Um né? Que outro precisa de um lugar. nível de consciência até para entender, né? Exato. Porque se eu tô lá, por exemplo, assim, um ser que já não deseja mesmo na vida, né? Já não tem Sim. muitos desejos. Aí Buda falou que não tem que desejar. Ótimo, Já Aham. tô né? quase Eu não transcendendo. entrei nem em contato com o meu desejo para saber o que Sim. é, para virar e falar assim, Sim. ok, agora eu não vou desejar mais E, nada, então já tá resolvido, né? e o que o Tudo Buda certo. fala não é que a gente não deve desejar, Sim, é que a gente deve olhar além do do desejo. nosso próprio desejo, Sim. né? Não é que o desejo vá deixar de existir, mas que existe algo que vai além desse Uhum. desejo individual, né? Que ele acredita que é nesse lugar, desse lugar que vai além, que a gente realmente se encontra ou encontra uma satisfação, uma realização, né? Se para Freud a gente encontra a realização fazendo essa conciliação do desejo, Uhum. né? Para Buda acredita que isso se encontra, né, num lugar que vai Além além disso. desse Sim. desejo individual, né? Então são visões, né, diferentes que não são contraditórias, Não. né? Porque estão falando de coisas diferentes e que elas são complementares, inclusive, Uhum. E até né? aspectos da consciência diferentes também, né? Isso, Dentro daquilo que a gente vai chamar de evolução, talvez. Né? exatamente. Sim, porque dentro da visão integral a gente tem uma visão evolucionista. Sim. O que é algo evolucionista? Que a gente sai de um lugar que é mais simples para algo que é mais complexo. E a Ah, gente passa por isso nas fases da vida, né? Nas nossas isso. relações. A gente vai aprimorando Sim, na forma de se relacionar consigo mesmo, com o mundo, né? sim, Integrando a maior parte da nossa história, isso. da história do mundo. Por que evolucionista, né? Porque algumas visões que vêm, principalmente de alguns extremismos de visões, mais essa visão social, sociológica, levaram a um extremo de
uma visão não hierárquica, no sentido de que não há posições que são melhores do que as outras. O que pode levar a um extremo complicado, porque leva a um grande tanto faz, né? Tanto faz se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, né? Uhum. Assim, matar, tudo bem, tanto faz. Nada tem sentido, nada leva a nada, né? Isso leva a problemas, inclusive, do ponto de vista ético, Sim. né? E o Wilber resgata isso. Não. Tem atitudes, né? Tem formas que são melhores no sentido de, né, abarcam mais, Te aproxima né? mais da sua própria humanidade. Isso, Né? Te exatamente. aproxima de uma humanidade em que pode ser desenvolvida, né? Isso, E a partir disso, a evolução acontece, né? A exatamente. partir de um desenvolvimento. De um desenvolvimento, Bom, né? Desenvolvimento, ele é, quando a gente fala desenvolvimento é muito ligado ao pessoal, né? Aquilo do momento agora, e evolução quando a gente pensa de forma histórica. Mas uma coisa leva a outra, né? É a evolução histórica que leva a que as pessoas se desenvolvam mais rapidamente, é o desenvolvimento pessoal que leva ao desenvolvimento Uhum. histórico, que é um dos pontos importantes, né, da teoria do Wilber, nessa noção de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas de qual que é o fundamento, né, a sociedade, enfim, né? Para o Wilber as coisas elas acontecem de forma concomitante, né? As interações são mútuas, né? É a individualidade que constrói o coletivo constrói a individualidade, eles têm uma inter-relação em que entre eles não há uma hierarquia, né? Não é um veio primeiro ou outro veio primeiro, um é melhor ou no pior, sentido de importância, de né? importância, né? Eles são uma interação mútua e nessa interação mútua é que ambos se constroem, Sim. né? E isso é um ponto importante, né? Porque isso interfere na forma como a gente atende, como a gente lida com as pessoas, em que a gente pode, né, de alguma forma entender, né, e valorizar, validar a individualidade, ao mesmo tempo, né, buscando também essa coletividade. Integrar o indivíduo, muitas vezes, naquilo que é coletivo, Isso, né? né? E o E aí grande, desenvolvendo isso. exatamente. E o grande desafio que eu vejo da clínica, né, que é o desafio dessa visão integral, é conseguir conciliar, né, aquilo que é mais próprio de cada um, que a gente chama de autenticidade, aquilo que é muito do subjetivo, muito próprio, né, com, né, uma inserção social, um pertencimento, né? Porque a pessoa que está muito a par da sociedade, muito fora do comum, ela sofre. Sim. Sim. Mas a pessoa que também se Só tá nisso mistura, aí também. né, que perde aquilo que é autêntico, perde aquilo que é próprio, Uhum. sofre, Sofre. Também sofre. né? E conciliar esses dois pontos, né, a autenticidade com essa inserção social é um desafio, né, que a gente tem, né, principalmente quando a gente pensa numa sociedade adoecida, né, com vários problemas, várias questões, né? E esse acaba sendo o desafio da clínica que a Integral tenta, né, dar conta disso de alguma maneira, né? Então esse acaba sendo a finalidade, né, o objetivo ético, né? Assim, esse é o objetivo último da visão integral. Conseguir, né, conciliar, ajudar as pessoas a conciliar esses dois pontos, É né? muito bonito, né? A gente tá indo pro finalzinho agora, infelizmente. Queria ficar aqui horas falando sobre isso, que eu acho que traz uma. Não tô falando só de beleza. Eu gosto de ver a beleza nas coisas, né? Mas basicamente traz também uma forma de a gente se enxergar no meio disso tudo, assim, que tá todo mundo meio Sim. perdido. E a integral, às vezes, ela chega falando assim aqui. É perdido, né? Mas É dentro disso a gente vai Isso também faz conseguir parte. colocar algumas coisas ali pra você, que você tem isso. um norte, pelo menos. Sim, a integral dá esses parâmetros, né? Dá alguma sustentação, inclusive a sustentação no entendimento de que há coisas que não existe um caminho certo,
Uhum. né? Ela sustenta também Nem esse... tudo existe cinco passos para. Exato. Infelizmente. Às vezes, para um lugar aqui, Aham. fala assim, gostaria que tudo Sim, tivesse 5 passos para a sim. eternidade, Seria mais para a fácil. sabedoria, né? Isso é desenvolvido dentro do que a Sim. gente é. Fala um pouquinho pra gente sobre o inteirinho. Sim. O Ínterim, ele é o projeto que vem desse meu contato com o integral. Então, ele é a materialização, né, desse meu desejo, né, que surge nessa noção de integrar mesmo essas diferentes visões, que, né, através da teoria integral, né, consegue ganhar corpo e se manifesta através do ínterim, né? Sim. Então, o ínterim é o projeto o qual eu Você tá na frente idealizei, dele, né, e né? organizei para, né, divulgar, transmitir, né, a essa noção de integral. Ah, E quando vai ter a próxima turma de terapia no, integral? no próximo semestre, né, agora as turmas têm sido online, né, a demanda atual tem sido forte É, online, né? online Então, hoje tá ocupando espaço. sim, então eu fiz, né, criei esse modelo do curso online, né? Então, ele tem sido semestral, tá? A gente A deve, duração é de um semestre também. é um semestre, Aham. tá? Em torno de 4 meses a 5 meses, porque provavelmente a turma iniciará logo depois do carnaval, né? Enfim, Finalzinho de fevereiro, é, março aí. adequemos ao nosso social, né? Aham. Sim. Enfim, deve começar logo depois do carnaval e deve ir ali até junho, julho, né? Eu não defino um número exato de aulas porque eu tenho um conteúdo Sei. que eu me Assim, predisponho a dar, então Uhum. dá em torno de 16 a eu 20 super aulas. indico fazer, E como é que sabe? as pessoas entram em contato, né? Quem se interessar em fazer o Hum, curso. Instagram. pelo Instagram. É Instituto Interim, Uhum. arroba, A gente vai colocar aqui o na. arroba Instituto Interim. A gente coloca aqui embaixo da E o descrição do Inter, ele tá dentro vídeo. da Casa Meru, não é isso? É, na verdade, são projetos independentes, né? A Sim. Meru foi é uma tentativa, né, de criação de uma comunidade, né, terapêutica, e a Integral, né, acabou sendo o que deu uma liga para essa construção de uma comunidade, Hum, né? Então a Meru, ela, por mais que o Ínterim ele esteja junto, né, a Meru é um projeto coletivo, né? Se o Sim. Ínterim ele é algo, né, que mais manifesta mais o pessoal. meu, né? A Meru é coletiva e tenta abarcar realmente um coletivo de terapeutas, né? De construção não só de um espaço físico, né? Mas que a gente cria uma rede, porque é algo que vem da própria visão integral, né? Da construção de uma Sim. rede, né? O projeto para o Ínterim é que se torne uma clínica escola para a formação de terapeutas dentro da visão integral, Uhum. tá? É isso que eu venho caminhando, né? Com o curso, com supervisões, mas que a ideia é que isso se torne cada vez mais sistematizado, metodológico, Uhum. para a construção de uma clínica escola. Enquanto a Meru, né, é uma comunidade de terapeutas, Que cada né? um traz ali aquilo que é seu, aquilo que A pode sua agregar abordagem. A terapeuticamente, sua né? abordagem, Uhum. e que a gente tenta fazer essa mediação, né, e uma conversa entre essas diversas abordagens, esses Uhum. diversos terapeutas, nessa noção de somar dentro das ações para trazer aquilo que é melhor, né, Sim. para aquela pessoa naquele momento, É um projeto bonito, sim. E né? importante. Sim. Então, assim, são projetos ainda iniciais, né? Começamos aí final de 2021, né? Mas a gente ganha mais corpo mesmo 2022, tá? E agora que a gente está realmente formatando algo mais nesse sentido sistemático, caminhando, né, para essa construção mesmo, Uhum. Sim. né, da clínica escola, por exemplo, dentro do Ínterim, né, porque agora eu consolido esse curso, né, quando você fez, Ed, a turma ainda era mais inicial, mas Sim. agora ele já tá, Acho que foi a segunda, né? foi a segunda turma, agora esse curso já tem um formato bem consolidado,
né? Então vou partir para um próximo passo agora, né? As Sim. supervisões já estão acontecendo, A supervisão são para todos os tipos de terapeutas. todos os tipos de Todo mundo terapeutas. trabalha com ajuda que queira ter Isso, essa visão integral supervisionada por você. É você que faz? isso. Sou eu quem faço as Sim. supervisões. Qual que é a ideia da integral, né? A gente ter essa, não é que todo mundo seja apto a fazer tudo, né? Mas que a gente tenha uma noção mais global desse mapa inteiro, para que Uhum. todos os terapeutas sejam capazes de ver a figura como um todo, para entender onde, se e como eu posso atuar, e se eu não posso, quem dentro, Aonde eu busco, né? sim, dentro dessa noção de uma Uhum. comunidade, quem pode É bom ter essa somar noção, né? Até onde eu posso ir e até isso, onde eu posso que, indicar. que é algo que se perde nessa modernidade, né? Os grandes especialistas, né? O ortopedista de dedinho da mão esquerda, né? Sei. Mas, né, a visão integral tenta trazer de novo essa visão do todo, Na comunidade mesmo, né? sim, mas Uhum. que esse Com- todo só se dá conta dentro de uma comunidade. Ninguém é capaz de fazer tudo, Sim, né? Todos temos os sim. nossos limites, né? E cada um pode se direcionar dentro É daquilo que bom se lembrar sente isso, mais terapeutas, confortável. né? Lembrar isso para toda pessoa que trabalha com Sim, ajuda, né? Ninguém precisa Sim. dar conta de tudo do que vem, sim. né? Então, assim, o projeto, né, assim, a idealização, né, realmente essa clínica escola para formar pessoas que tenham essa visão para a construção e ampliação dessa comunidade, né, que comunga dessa visão integral, né, para que a gente possa realmente somar, Sei. né, Uhum. e para que isso possa ir, né, de alguma maneira ajudando cada vez mais, né, as pessoas a se desenvolverem, a Sei. desenvolver um bem-estar também, né? E é isso, Muito gente. bom, Eu acho muito que bom. a gente vai deixar, né, os Sim, arrobas aqui, para quem tá vendo aqui no YouTube, vai deixar aqui embaixo tanto do do Ínterim, da Ínterim, da Meru, Meru, né, e do de mais, do Gabriel. Gabriel, do que mais Uhum. for preciso. Gabriel, muito obrigado, Gabs, meu amigo querido, Nada, professor, obrigado, companheiro de Ed. jornada. É Sim. muito importante ter você Ai, que aqui, bom. Fico viu? muito feliz, Ed. Eu Você acho que a visão sabe. integral tem muito a ver, né, com o que a gente traz nesse papo de terapia, Sim, que é exatamente isso, integrar várias abordagens, integrar várias terapias, né, a sim, gente conversar com uma coisa que não é única, sim, né? sim. E eu agradeço o movimento de vocês e reconheço vocês como parte dessa Somos sim, comunidade, né? Porque somos Sim. sim. conheço o trabalho, sei da seriedade e da qualidade do trabalho de vocês e confio, assim, né? E vejo que fico feliz que outras pessoas estão buscando também Sim. essa, Sim. né, expandir essa comunidade, criar esses vínculos, porque isso eu acho que de alguma forma, né, a humanidade tem, né, um futuro, Um caminho. né, esse futuro passa por essa noção, né, que contrapõe esse individualismo extremo, né? E é Obrigado, isso. gente. Muito bom. Queridos, esse foi o nosso papo de terapia de hoje. Não esqueça de comentar com a gente como que foi. É, o assunto hoje aqui eu acho que foi bem profundo para todo mundo. Uhum. Então compartilhe com as pessoas que você ama, que vão fazer sentido de uma certa forma também. A gente espera vocês no próximo papo de terapia com a Mayara, que é a esposa do Gabriel. A gente vai estar falando sobre oráculos com ela também e vai ser muito legal. Até lá. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente.